Quero dar as boas-vindas a todos e a todas, dizer que é muito bom estarmos juntos mais uma vez para louvarmos ao Senhor, para orarmos uns pelos outros, para ofertarmos as nossas vidas, os nossos bens e também para estarmos em comunhão uns com os outros. Quero convidar você então para ficar de pé e dar uma palavra à pessoa que está do seu lado, dar um abraço, desejar a ela um excelente fim de noite. Você pode se sentar. Nós estamos, então, na última etapa do nosso Congresso dos Adolescentes, do nosso CONAPIB, e nós vamos pedir mais uma vez ao Senhor que fale aos nossos corações, que transforme as nossas vidas, que por meio do Espírito dele nós saiamos daqui mais parecidos com Jesus Cristo. Então, enquanto nós estivermos ouvindo a música que vai ser executada, nós vamos abaixar as nossas cabeças e vamos falar com Deus, pedindo que Ele nos leve mais fundo, como nós cantamos hoje de manhã. Que Ele aprofunde a nossa fé e que Ele nos torne pessoas que correspondem ao chamado de Jesus.
Boa noite, igreja. Como o pastor Márcio disse, essa noite é o nosso último culto do CONAPIB e eu vou pedir para vocês ficarem de pé para a gente falar o tema e ler a divisa. O tema é O Tempo Chegou. A divisa. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Te seguirei, te darei o meu louvor.
te darei o meu louvor. Te seguirei, te darei o meu louvor. Que eu fizer, eu vou fazer pra te adorar. E tudo que eu fizer, eu vou fazer pra te adorar. Pode sentar. Eu vou chamar uma Débora, a irmã de Talamari, para orar pelos nossos adolescentes. Oremos. Amado Deus, em nome de Jesus, nos colocamos diante de Ti nesse momento para Te agradecer pelos adolescentes da Tua igreja. Te agradecer, Senhor, pelos Teus adolescentes, pela vida de cada um deles. Te agradecer, Pai, por tudo que vem acontecendo aqui desde antes do início do congresso, na quinta-feira. Pelos trabalhos, pelos esforços, por tudo, Senhor, que tem acontecido aqui, porque é por amor a Ti que eles fazem esse congresso. Deus, quero Te agradecer pela vida do pastor Márcio e da sua esposa, pela vida do Emanuel e da Suênia, que são incansáveis, Senhor, para trabalhar com esses adolescentes para a Tua causa, para a Tua obra. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos sabedoria para orientar os nossos adolescentes, que eles, Senhor, não caiam nas armadilhas do inimigo, que eles estejam sempre no Teu caminho, Senhor. Muito obrigada por tudo que eles nos ensinam, Senhor, porque tudo que eles têm feito aqui tem nos ensinado a crescer em Ti, aprender com eles a linguagem deles, Senhor. Senhor, toma todos eles em Tuas mãos e as suas famílias e recebe, Senhor, esse culto e esse louvor que foi feito por amor, com amor a Ti, Senhor. Nós Te agradecemos por tudo isso e por tudo que ainda vai acontecer, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Agora faremos chamar o Aviva Voz. Desculpa.
agora estou na luz de Jesus. Agora faremos a entrega dos dízimos e ofertas. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Eu não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Não vou viver pelo que vejo, eu não vou viver pelo que sinto. Eu sei que comigo sempre estás e tudo podes realizar. Em ti eu tudo posso, não há limites, minha força está em ti, nada é impossível. Em ti olhos se abrem, muralhas caem, estou vivendo pela fé, nada é impossível. Crente, crente, Jesus. Crente, 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 Jesus. Em ti eu tudo posso.
chamar a Raíssa Carvalho para orar pela dedicação dos dízimos e ofertas. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigada pelo dia de hoje, Deus, muito obrigada por essa noite, por esse culto em especial, sabe, Pai? Venho te agradecer, Deus, pelos dízimos e pelas ofertas que foram aqui dedicadas, sabe, Pai? Como prova da nossa fé, Deus, do nosso amor por Ti, Deus, devolvendo aquilo que o Senhor tem nos dado, Deus. Venho te agradecer porque o Senhor tem nos sustentado, Deus, o Senhor tem suprido as nossas necessidades, Pai, e obrigada porque nós podemos crer em Ti, sabe, Pai? Obrigada pela Tua fidelidade, Deus, pelo Teu amor, pela salvação que o Senhor nos concedeu, Pai. Esteja com a gente no restante desse culto, Deus, aceita o nosso louvor, Deus, continue falando aos nossos corações, Pai, que tudo aqui possa ser feito para a Tua honra e para a Tua glória, Pai. Oração que nós fazemos em nome de Jesus, amém.
É muito bom poder ver essa mistura de gerações adorando ao Senhor. O Aviva Voz cantou uma canção chamada Eleitos, que foi tema de um Conapib, não é? Conapib 10. Então já fazem quase 10 Conapibs que vocês não são adolescentes, certo? Para dar um choque de realidade em vocês. Sem dúvida, o projeto chamado Igreja, que é a comunidade do Reino de Deus, é um projeto onde há espaço para todas as expressões, sejam elas das novas gerações, das crianças, dos adultos ou de pessoas com mais idade. E Jesus nos desafia a vivermos uma comunhão profunda entre as faixas etárias também. Então é muito bom ver os irmãos mais velhos, inclusive, participando desses momentos com os adolescentes. Até porque eu sei que alguns irmãos aqui, quando veem esses adolescentes aqui na frente, se projetam neles, não é? Lembram do tempo da sua adolescência, daquela época em que era possível passar uma noite toda em claro e ainda assim no dia seguinte estar de pé, como se nada tivesse acontecido. Aquela época em que a gente é assim possuído por um desejo de mudar o mundo, mas não consegue arrumar o quarto. Aquela época em que a gente ama com uma intensidade que parece que se a gente não tiver com a pessoa amada, o mundo vai acabar, mas a gente também sente raiva. Aquela época em que a gente fala português, mas parece que fala outra língua. Na internet agora é impressionante. No WhatsApp, então, tem umas siglas, né? O tal do SQN, que eu demorei assim uns 6 meses para descobrir o que era. Tipo, você é legal, SQN. O que é SQN, irmão? Só que não. Entendeu? Então a pessoa faz uma afirmativa, coloca o SQN no final, ela está negando a afirmativa que ela fez. Tem umas gírias que já ficaram mais para trás, né? Irado. O que mais? Crush, né? Não podia deixar de falar. Que é, na época de alguns irmãos aqui, o broto. Né? A gatinha, o gatinho. Agora tem outra palavra. Eu gosto de uma definição que a Adriana Falcão, no pequeno dicionário de palavras ao vento, dá, que eu já disse aqui outras vezes, mas que vale a pena relembrar. Ela diz, o adolescente é aquela criatura que tem fogos de artifício dentro dela. Por que eu gosto dessa definição? Porque eu acho que ela consegue capturar realmente o espírito dessa idade preciosa que é a adolescência. Nós somos, assim, capazes de uma espontaneidade em alguns momentos, mas somos extremamente tímidos, não é verdade? Nesse período. É difícil conseguir um adolescente para dirigir o culto. No domingo, então, mais difícil ainda. É difícil arrancar, às vezes, algumas verdades deles. Mas, com o tempo, eles vão se soltando e a gente consegue. Eles estão sempre falando em dieta, mas tem uma fome do tamanho do mundo. Você sempre encontra um adolescente com um lanchinho. Na bolsa, na mochila, sanduíche. Estão sempre com fone de ouvido, escutando música, geralmente num volume que a gente não consegue escutar. E que às vezes a gente escuta por tabela. São alegres, mas também são melancólicos. Tem muitas certezas, os pais de adolescentes sabem disso. Mas, ao mesmo tempo, tem muitas dúvidas. Num dia, certeza absoluta sobre um assunto. No dia seguinte, certeza zero. A adolescência tem dessas coisas. E eu sou grato a Deus por Ele ter me concedido essa oportunidade de estar junto com esses adolescentes, de aprender com eles e de dividir um pouquinho a minha história com eles. E a minha esposa gostaria muito de estar aqui, mas ela não pode, porque o Rafael, meu filhinho mais novo, de 8 meses, está muito gripado, tossindo muito, e não tem condições de estar aqui hoje.
mas Deus tem nos dado esse presente e eu queria retribuir em forma de mensagem. E eu escolhi um texto do segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículo 2 e versículo 3. Segundo livro dos Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3. E diz assim o texto da palavra de Deus. Numa das suas investidas militares, os sírios haviam levado cativa uma menina da terra de Israel, que passou a servir a mulher de Naamã. Ela disse à sua senhora: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Ele o curaria da sua lepra. Vamos orar mais uma vez? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos pedir ao Senhor que nos fale. Deus eterno, nós, mais uma vez, louvamos o Teu nome por essa oportunidade de juntos nos debruçarmos sobre a Tua palavra. Louvamos o Teu nome pela vida dos adolescentes, louvamos o Teu nome pela vida dessa igreja que tem investido na vida dos adolescentes. E agora te pedimos, humildemente, que o Senhor fale aos nossos corações através da exposição da Tua palavra. No nome do Teu Filho, que nós oramos. Amém. Esse texto fala a respeito de uma menina anônima que foi capturada pelas forças militares sírias e levada como escrava para servir na casa de Naamã, a sua esposa. O texto não diz o nome dela, o texto não fala sobre a história dela, o texto só deixa claro uma coisa, que foi por causa dela que o processo de cura desse general sírio se desencadeou. Se não fosse a palavra dessa menina para que Naamã procurasse o profeta que estava em Samaria, no caso Eliseu, Naamã não teria sido curado. Os irmãos conhecem a história. Naamã era um general sírio que escondia a sua lepra por debaixo da armadura. E eu queria pensar com vocês a respeito de algumas características dessa menina anônima que nos saltam os olhos e que talvez nos ajudem a viver em comunhão com os adolescentes e, como adolescentes, viver o reino de Deus. O tema do nosso congresso é: o tempo chegou. O tempo chegou. E eu diria que a partir do texto que nós lemos, a partir da história dessa menina, nós poderíamos dizer que chegou o tempo de estarmos atentos às novas gerações. Como eu disse, todo o processo que se desenrola no texto, que culmina na cura do general sírio Naamã, só acontece porque ele dá ouvidos a essa menina. E eu me lembro aqui da primeira carta do apóstolo João, capítulo 2, versículo 14, quando ele diz: eu vos escrevi, jovens, porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. E eu queria chamar a atenção dos irmãos para essa segunda parte do versículo. A palavra de Deus está em vós, jovens. Essa palavra adolescente não existia naquele contexto. Quando João está falando dos jovens, ele está englobando adolescentes e jovens, as gerações mais novas. E o que ele destaca é que há uma palavra divina, há algo da parte de Deus, que Ele mesmo deseja comunicar a partir dessas gerações mais novas. Geralmente, quando nós desenvolvemos um trabalho com a juventude, adolescentes e jovens, nós pensamos que nós temos uma palavra a dar para eles. Mas o que João está dizendo é que sim, nós até temos uma palavra a dar para eles, mas eles têm uma palavra de Deus, que deve ser acolhida, e que deve desencadear um processo de
desinstalação e de desensimesmamento em nós. Nesse sentido, nós não podemos só fazer uma espécie de teologia para a juventude, mas nós temos que pensar numa teologia da juventude ou da adolescência. Ou seja, o que nós precisamos é, óbvio, ajudar esses adolescentes e jovens a desenvolver, a amadurecer essa palavra de Deus que está neles. Essa é a tarefa dos adultos. É comum dizer que a adolescência é uma fase que tem muitos desafios e que a maneira de lidar com esses desafios será determinante para a fase adulta. Contudo, o que nós ouvimos de João é que é preciso ir além, irmãos. É que é preciso afirmar que há uma potencialidade divina que mora nos adolescentes. Que os adultos, que os mais velhos, também precisam aprender com ele, e não só com eles e não só o contrário. É curioso isso, como a palavra de Deus nos provoca. E eu confesso aos irmãos que eu tenho aprendido muito com os adolescentes. Tenho certeza que a Suene, o Emanuel e agora a Marcela podem dizer a mesma coisa. Que é bonito ver a maneira como eles servem ao Senhor, como eles se dedicam, como eles conseguem vencer os medos deles. E a gente aprende com tudo isso. Se não fosse o investimento dos mais velhos na vida de personagens bíblicos importantes, a história deles seria outra. Eu me lembro aqui, por exemplo, de João Marcos. Vocês sabem que João Marcos era primo de Barnabé. E que, num determinado momento, ele foi levado com Paulo e Barnabé numa viagem. E no meio da viagem, ele literalmente amarelou. Quando eles vão fazer a segunda viagem missionária, Barnabé aparece com quem? Com João Marcos. E Paulo diz, esse sujeito aí não dá mais. Texto de Atos, capítulo 15, diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé, voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra de Deus, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Barnabé leva João Marcos para onde, irmãos? Chipre. Se os irmãos não sabem onde Barnabé mora, é só lembrar da música. Barnabé é natural de Chipre. Barnabé faz questão de não continuar viajando com Paulo, mas de investir na vida desse jovem João Marcos. Leva João Marcos para sua casa. Trabalha com ele, investe tempo nele. E o que a tradição cristã vai dizer que o segundo evangelho é o evangelho segundo Marcos. Que é esse João Marcos. Que provavelmente, se a tradição cristã estiver certa, só escreveu esse evangelho porque Barnabé escolheu não estar com Paulo e estar com ele. Eu confesso aos irmãos que é óbvio que nós precisamos de pessoas como Paulo, que estão dispostas a romper fronteiras, a pregar o evangelho, intelectuais, que trabalham para defender a fé cristã em dias tão difíceis. Mas nós precisamos de pessoas como Barnabé, que pegam adolescentes e jovens e apadrinham, instruem e apostam neles, enxergando não tanto o que eles são, porque realmente João Marcos tinha amarelado, mas o que eles podem ser. Barnabé não olhou para o que João Marcos era. Barnabé olhou para o que João Marcos podia ser. Sem nenhuma comparação, eu quero contar aqui uma história que aconteceu comigo. Eu fui membro, enquanto seminarista,
da Igreja Batista do Tauá, na Ilha do Governador. E o pastor era o pastor Josué Valandro Pai. E nós organizamos, num carnaval, um retiro da juventude, e foram mais ou menos 100 jovens. E eu fiquei incumbido, enquanto primeiro-anista do seminário, de preparar devocionais na parte da manhã. Então, eu ia ler um versículo e fazer uma oração e passar a bola para outra pessoa. E um pastor ia fazer as pregações. Pastor convidado. Fechamos a agenda, tudo certo. No primeiro dia do retiro, o pastor que ia pregar liga e fala assim: eu não vou poder ir, eu estou com um problema na minha família. Aí nós corremos lá para o pastor Josué e falamos: pastor, a gente está com um problemaço. Não vai dar para continuar o retiro se o senhor não pregar. Aí ele fazia um bico assim, irmãos, que eu me lembro até hoje, que marcou a minha vida, né? E olhou para mim, olhou para os outros e falou assim: não, o Márcio vai pregar. Aí eu ri na hora, né? Pastor é um brincalhão, como é que pode? E ele falou: não, você vai pregar. Eu falei: pastor, eu estou no primeiro ano do seminário, não tenho condições nenhuma de pregar. Você não está entendendo? Senão você vai pregar. Eu quero que você pregue. Irmãos, eu nunca senti, desculpa a expressão, tanta dor de barriga na minha vida. Porque eu tinha que pregar num retiro com 100 pessoas, todos os dias de carnaval. Sábado de manhã, sábado à noite. Não, começava na sexta, né? Mas saía sábado de manhã, sábado à noite, domingo de manhã, domingo à noite, segunda de manhã, segunda à noite e terça de manhã, que era o encerramento. Eu nunca tinha pregado isso na minha vida. A única coisa que eu sabia fazer era uma devocionalzinha. Primeiro ano do seminário. Eu entrei no meu quarto e falei: Senhor, eu estou no lugar errado. Estou no lugar errado, me tira daqui, por favor. E eu tinha levado uns livros do seminário para estudar, aquilo foi a minha salvação. E eu orei, e eu chorei, e eu fiquei muito bravo com o pastor Josué, inclusive. Como é que o pastor já tem várias mensagens prontas, não vai pregar? E ele olhava para mim e fazia aquele bico. Irmãos, aquele retiro foi um divisor de águas na minha vida. Se o pastor Josué não tivesse acreditado em mim, talvez eu não teria, não que eu tenha chegado em algum lugar, não estaria aqui com os irmãos. Teria desistido, teria ido fazer outra coisa, mas ele acreditou em mim. E eu confesso aos irmãos que quando eu terminei, eu me senti outra pessoa. Eu disse: eu consigo fazer. Foi ruim, mas eu consigo fazer. Ele me deu uns toques depois, me ajudou. E eu agradeço a Deus e eu louvo a Deus porque Ele acreditou em mim. Irmãos, é confortável quando a gente sabe fazer uma coisa e faz. Agora, quando a gente sai do controle da coisa e deixa outros fazerem, obviamente com supervisão, é mais difícil. O nosso grande desafio para aproveitar a linguagem das Olimpíadas é passar o bastão. Nós precisamos investir nas novas gerações. Nós precisamos ouvi-las. Quais são as questões desses adolescentes? O que eles têm a dizer sobre o reino de Deus? Qual é o jeito deles de viver o Evangelho? Quais são os problemas que eles enfrentam? Enquanto a gente tem criança, eu estou vivendo essa fase maravilhosa e angustiante ao mesmo tempo, porque o meu filho mais novo não dorme, e imagina 4 dias de congresso sem conseguir dormir. É muito bom, a gente aperta, a gente beija, a gente cheira o pé, mas ninguém fica fazendo isso muito com adolescente, né? Cheirando o pé. Nem deve, eu não recomendo. É um outro tipo de relação. Mas é preciso gastar tempo com eles. Você que é pai de adolescente, você que conhece um adolescente,
Você que sabe de um adolescente aqui da igreja que precisa ser apadrinhado, invista tempo. Invista recurso financeiro. Há pessoas que gostariam de estudar numa escola melhor. Há pessoas que gostariam de ter um tempo de lazer e que são adolescentes. Se você pode investir, invista, seja como Barnabé. Em segundo lugar, nós aprendemos com a história dessa menina anônima que chegou o tempo de servir, mesmo com as nossas limitações. Mesmo em meio àquela circunstância adversa e com pouquíssimos recursos, aquela menina escolheu fazer o bem àquele homem. Não era uma coisa simples, ela estava vivendo uma circunstância muito difícil. Ela era escrava daquela família. E mesmo assim, ela escolhe fazer o bem. Ela escolhe dizer para a esposa de Naamã: há alguém que pode livrar vocês desse sofrimento. Há alguém que pode aliviar a dor dessa família. E eu conheço essa pessoa. Eu posso levar vocês até ele. Ela escolheu, decidiu servir, mesmo com os poucos recursos que ela tinha. E aqui a minha palavra é no sentido de mostrar para a igreja e também para os adolescentes que eles não precisam se transformar em mini adultos para servir ao Senhor. Os adolescentes, com todas as limitações e as potencialidades da sua idade, devem servir ao Senhor enquanto adolescentes. Você não precisa ser a melhor pessoa do mundo em algumas tarefas para servir ao Senhor. Você pode servir ao Senhor com as suas limitações. Deus nos chama para servir agora, nesse momento. Nós ouvimos isso aqui de manhã também. Esse negócio de ficar arranjando desculpa, primeiro eu vou fazer uma faculdade, depois eu vou fazer uma pós-graduação, lato sensu, depois estrito sensu, mestrado, doutorado, depois o pós-doutorado. Você não vai servir ao Senhor nunca. Eu não estou falando de servir na igreja, estou falando de servir além dos muros da igreja. Você pode servir ao Senhor sendo adolescente. Você pode servir ao Senhor sendo adulto, sendo uma pessoa de mais idade. Você pode. E aí é óbvio que, como nós ouvimos aqui durante os outros dias de congresso, as idades têm as suas limitações, não é, irmãos? Sabe qual é um dos clamores dos adolescentes? É a gente fazer um congresso dormindo na igreja todos os dias. Eu não consigo, irmãos. Eu não consigo. Está vendo? Eles querem. E eu digo não, porque eu não consigo. Talvez, né, eles vençam algum dia. E aí, o que acontece é que nós que já estamos numa certa idade, não conseguimos acompanhar esse ritmo mais. Por outro lado, com a idade vem a maturidade, a capacidade de ponderar, de ter um panorama mais amplo sobre as situações. Mas, ainda assim, nós não conseguimos servir ao Senhor com o vigor que eles servem. Não foi isso que o apóstolo João também disse? Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Sois fortes. E aí eu me lembro da história de Moisés. Moisés nem era tão adolescente quando tem aquela experiência com Deus da sarça ardente, mas Moisés se sente pequeno e diz: Senhor, eu não sou capaz de exercer essa tarefa de retirar o povo do Egito, o povo hebreu do Egito. Eu não sou capaz, Senhor. E aí Deus diz o que para Moisés? Eu sou contigo. E aí Moisés continua, mas Senhor, não dá, não tem como, os hebreus não gostam de mim, os egípcios não gostam de mim, só quem gosta de mim são as cabras do meu sogro. Não tem ninguém que vá me ouvir. Aí Deus faz o quê? Moisés, o que você tem na mão aí? Uma vara? Joga a vara no chão. Moisés joga a vara no chão, a vara se transforma em cobra. E aí ele diz o quê? Pega pelo rabo. Ele pega a serpente pelo rabo e vira a vara de novo. E Moisés ainda fica meio assim, falou: Moisés, está vendo a tua mão? Bota ela aqui, ó. Aí a mão dele fica o quê, irmão? Vocês lembram da história? Leprosa. Depois ele fala o quê? Bota de novo. E a mão de Moisés volta ao normal.
No final ele fala assim, se eles ainda não acreditarem em você, o que você vai fazer? Você vai pegar um copo d'água, vai jogar no chão e ele vai se tornar em sangue. É como se Deus estivesse dizendo assim para Moisés, Moisés, você vai tirar o povo da escravidão do Egito, você vai lutar contra o maior império que existe. Sabe o que você vai usar? Uma vara, tua mão e um copo d'água. É isso. Irmãos, se fosse eu, falar, Senhor, não tem condições. E é isso que Moisés faz, porque ele se sente pequeno. E Deus diz de novo para ele, eu sou contigo. Vocês podem, e não só podem, devem servir ao Senhor. Nós todos não só podemos, mas devemos servir ao Senhor com as limitações que nós temos. O grupo de Jesus, pensando nos 12 discípulos, era um grupo de fracassados, socialmente falando, de pessoas que não tinham dado certo. A maioria pescadores, de família pobre, analfabetos. E são esses camaradas que Jesus escolhe. O ministério de Jesus era sustentado pelas mulheres, que não tinham visibilidade social nenhuma. Aquele menino que tinha 5 pães e 2 peixinhos na mochila, foi o disparador da multiplicação dos pães e peixes, que alimentou uma multidão. Às vezes a gente se sente como aquele menino, com pouquinha coisa na mochila, não é? Com pouquinha coisa na mochila, mas essa pouquinha coisa na mochila pode ser multiplicada por Deus e você pode alcançar muita gente. É hora de servir, o tempo já chegou. E eu me lembro de uma experiência que eu vivi quando eu pastoreava na Igreja Batista nos Bancários, de uma família muito pobre mesmo, que já tinha para lá de 5 filhos e vivia em torno de uma matriarca, e eles adotaram uma outra criança, de uma outra família. E aquilo, assim, para mim não fez sentido nenhum. Como é que eu já não tenho muito e ainda coloco mais uma boca para comer na minha casa? E a gente, numa conversa com a Solidalva, que era a mãe da família, perguntou, mas como é que é isso? E ela respondeu assim, pastor, a menina que teve essa criança não tem condições de criar. Irmãos, aos meus olhos, a Solidalva não tinha condições nenhuma, financeiramente falando, de infraestrutura, inclusive, de cuidar daquela criança. Mas ela, uma mulher empobrecida, que carregava as marcas da vida, escolheu servir com o que ela tinha, naquele momento. Deus nos chama para servir com o que nós temos. Vocês são fortes, adolescentes, e Deus está chamando vocês para servirem a Ele agora, com os recursos que vocês têm agora. Na escola de vocês, na família de vocês. Eu sei que tem alguns aqui que não têm outras pessoas que partilham da mesma fé na família. Não deixem de compartilhar o amor de Deus com eles. Vocês podem e devem. Por último, eu diria que chegou o tempo de ir contra a corrente. Aquela menina poderia simplesmente ignorar o problema daquela família e daquele homem. E dizer, num português bem claro, eles que se lasquem. Me trouxeram como escrava para cá, eu sei da solução, mas eu não vou compartilhar. Mas não é isso que a menina faz. Ela faz questão de dizer, eu sei como posso ajudar vocês. Aquela menina rompe um ciclo de maldade estabelecido pela tirania e o poder militar sírio. E ela faz isso com a misericórdia. Ela anda contra a corrente. Eu queria dizer aqui a vocês, adolescentes, andem contra a corrente. Queria dizer aos irmãos mais velhos, andem contra a corrente. Nós não podemos aceitar uma lógica mundana que nos diz que nós precisamos nos importar conosco mesmos antes de nos preocuparmos com o próximo. O Evangelho é justamente a possibilidade da inversão dessa lógica. Quando Jesus olha para as pessoas e diz, vocês que querem me seguir, sabe o que vocês precisam fazer?
negar-se a si mesmos. O que ele está dizendo é isso. Vocês precisam abrir mão das agendas de vocês e aceitar a minha agenda. Porque quem se diz seguidor de Jesus não pode ter a própria bússola. Precisa funcionar a partir do norte de Jesus. Eu já contei para os adolescentes uma experiência que eu tive com aquele texto de Jesus e a mulher do fluxo de sangue, e ao mesmo tempo com Jairo, que era o chefe da sinagoga. Eu quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, esse texto é fantástico. Esse relato do Evangelho é fantástico. Jesus está no meio de uma multidão, caminhando com os discípulos. De repente, chega o chefe da sinagoga de Cafarnaum, que era Jairo. E Jairo diz assim: Senhor, a minha filha está morrendo, você pode socorrer ela? E o que é que Jesus diz? Eu posso. Então Jesus se põe no caminho para a casa de Jairo, e a multidão apertando Jesus, o texto diz que a multidão o comprimia, e de repente Jesus diz assim: alguém me tocou. E os discípulos debocham. É óbvio que alguém te tocou, está todo mundo aqui encostando um no outro. Jesus: não, alguém me tocou de uma maneira diferente, porque de mim saiu virtude. Jesus expõe então uma mulher, expõe no bom sentido, que sofria com fluxo de sangue ininterrupto fazia 12 anos. E aqui eu queria que os irmãos fizessem uma pausa e voltassem a Jairo. Primeiro, Jairo era chefe da sinagoga. Ele sabia que quem tocasse uma mulher impura, porque aquela mulher era considerada impura pela religião judaica, ficaria impuro. Nesse momento a cabeça de Jairo deve ter rodado. Mas a cabeça de Jairo deve ter rodado ainda mais, porque Jesus atrasa a caminhada dele para a casa dele. Você imagina Jairo dizendo: Senhor, minha filha vai morrer. E o Senhor agora para dar evidência a uma mulher que é impura, segundo a religião judaica. E olha a contradição, olha o contraste, melhor dizendo. Jairo era chefe de uma sinagoga. Ele sabia muito bem o que a religião judaica dizia a respeito dos códigos de pureza. Jesus continua a caminhada com Jairo e diz: vamos lá. No meio do caminho chega uma comitiva que diz: não adianta mais, a filha morreu. Jesus diz: vamos lá. Quando ele chega lá, o que ele faz, irmãos? Entra com mais 3 discípulos e fala de longe: menina, levanta? Não, ele encosta na menina. A cabeça de Jairo deve ter rodado de novo, porque ele sabia muito bem que quem tocasse um morto, segundo a religião judaica, ficaria impuro. Nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo para Jairo é: Jairo, se você quiser estar comigo no caminho, a agenda é minha, não é mais sua. Não é mais você que faz a sua agenda, sou eu. E a minha agenda é uma agenda de solidariedade, de compaixão, é uma agenda de serviço. Só que a gente não consegue entender essas coisas. A gente acha que servir ao Senhor é simplesmente vir aos cultos. Isso faz parte, gente, é bom. Mas a nossa vida cristã não pode se limitar a isso. Adolescentes, a vida cristã de vocês é mais do que isso. Um outro relato que me ensina demais é o relato de Lucas, João, capítulo 21, que é quando os discípulos já viram Jesus ressuscitado, e eles estão meio que naquela angústia, esperando Jesus aparecer de novo, na praia, e Pedro tem uma ideia fantástica. Ele diz assim: vamos pescar. Vamos pescar. E aí os comentaristas dizem que Pedro resolveu ir pescar porque ele estava assim, sem saber o que fazer. Ele estava assim, meio que desamparado. Eu acho que é justamente o contrário. Ele sabia muito bem o que fazer, porque a memória de Pedro estava repleta de situações em que ele tinha encontrado o Senhor Jesus no meio do mar. É no meio do mar que ele anda sobre as águas. É no meio do mar que acontece a pesca maravilhosa. Talvez Pedro tenha pensado: é lá no meio do mar que eu vou encontrar o Senhor. Mas o que acontece é que dessa vez Jesus anonimamente está na praia. E aí eles vêm remando depois de uma pesca frustrada, e esse anônimo Jesus diz: por que vocês não jogam a rede ali do outro lado? E eles jogam a rede e o barco quase vai a pique, de tantos peixes que eles pegam. Aí o discípulo amado, que a tradição cristã diz que é João, diz o quê? Pedro é o mestre. E aí Pedro
daquele jeito dele, pula na água, dá um tiro de 100 metros de nado livre, chega até Jesus e acontece aquele encontro maravilhoso e Jesus já está na praia esperando Pedro com um churrasquinho de peixe, né? Irmãos, nós somos assim como Pedro. Nós vamos circunscrevendo os espaços em que a gente acha que Deus pode se manifestar. Quando, na verdade, Deus deseja contrariar essa lógica. Ele não está sob o nosso domínio, a agenda é dele. É ele que dá o tom da música. É ele que é o maestro, não é a gente. Eu compartilhei um pouco desse texto há algumas quartas-feiras atrás com os irmãos, e aí eu dizia, nós precisamos ter a agenda de Jesus. No final do culto, veio um rapaz falar comigo, ele disse assim, olha, eu vi que você é pastor, meu nome é Rodolfo, eu vim de Sapucaia para resolver uma causa trabalhista, não tenho dinheiro para voltar, já tem 2 noites que eu estou dormindo no Souza Guiar, hoje eu só bebi água, não tenho nada para comer, está aqui minha identidade, está aqui o número do processo, me deu todas as informações, pedi oração pela esposa, eu orei com ele e já ia sair. E os irmãos sabem que às vezes a gente sente aquelas coisas no coração, não é? E eu senti um aperto no meu coração e voltei. E pensei assim, poxa, vou pagar um jantar para ele. E aí fui até aqui à frente, paguei um jantar, passei o cartão e saí. Liguei o carro, e aí sabe quando a gente sente aquela coisa no coração? E eu não quero dizer que é a voz de Deus para não ser leviano, mas sabe aquela voz do coração que diz assim, você pode fazer melhor. E eu tinha o aniversário de um amigão meu para ir, um dos meus melhores amigos. Minha esposa ligando para saber onde eu estava. Eu falei, meu Deus. E ouvindo aquela voz, você pode fazer melhor. Vai lá, senta com ele. Ouve mais um pouquinho da história dele. Aí eu fui, sentei com ele, nós conversamos, conheci um pouco da história da família dele. Eu já ia saindo. Aí sabe quando você sente um negócio no coração? Você pode fazer melhor. Eu não sou exemplo para ninguém aqui não, irmãos. Mas naquele dia, eu tinha pregado uma mensagem que dizia que a gente não podia ter a nossa agenda, mas a agenda de Jesus. E eu fiquei pensando, meu Deus, o Senhor gosta de brincar com a gente. O Senhor gosta de nos desinstalar, de nos desestabilizar. Eu fiz o que eu pude. Mas a curiosidade aqui é que eu podia fazer muito mais do que aquilo que no começo eu achei que poderia fazer. A gente sempre pode fazer mais. Quando a gente entende que a agenda não é nossa, a agenda é de Jesus. A agenda é de Jesus. Eu quero terminar contando uma história para os irmãos. Em 1988, em comemoração ao fim do apartheid, grupos musicais, principalmente bandas de rock, estavam reunidos celebrando as mudanças ocorridas na África do Sul. Em Wembley, num estádio enorme na Inglaterra. Engraçado, né? Comemorando na Inglaterra as mudanças na África do Sul. E os responsáveis pelo evento colocaram Guns N' Roses, U2 e uma cantora de ópera para terminar o show. E ela ia cantar Amazing Grace. Durante 12 horas, grupos de rock tocaram. A multidão, ensandecida, gritava cada vez mais e os grupos de rock correspondiam. Enquanto isso, Jesse Norman está sentada no seu camarim esperando, a cantora de ópera. Finalmente chega a hora. Só um círculo de luz acompanha a cantora. A capela. Ela começa a cantar. E uma voz grita lá do fundo, Guns N' Roses!
Fora! E a cena começa a ficar meio pesada. Mas ela persevera e continua cantando. Canta os primeiros versos. O estádio vai se calando. Se calando, se calando. 70.000 pessoas ficaram em silêncio. E quando ela chega na terceira estrofe, boa parte do estádio começa a cantar com ela. Pessoas que há muito tempo, talvez, não tinham proferido nenhuma palavra que as tirasse da sua realidade cotidiana, agora cantavam com aquela mulher um hino que falava da maravilhosa graça de Jesus. Jess Norman, mais tarde, confessou que não tinha ideia do poder que desceu sobre o estádio de Wembley naquela noite. E aí um autor, comentando esse episódio, diz: eu acho que eu sei o que era. O mundo tem sede da graça. Quando a graça desce, o mundo fica em silêncio diante dela. Quando a graça desce, quando a graça acontece no meio das pessoas, o mundo fica em silêncio diante delas. E ele termina dizendo: o mundo tem sede de graça. Aquela menina escrava foi capaz de romper com o círculo do ódio e demonstrar graça. Eu não sei aonde você pode demonstrar graça. Eu não sei se é na sua família, eu não sei se é no seu trabalho. Eu sei onde eu posso ser mais gracioso, ser mais contundente em relação à apresentação do Evangelho e à encarnação desse Evangelho. E eu queria desafiar vocês, adolescentes, queria desafiar vocês a serem agentes da graça no mundo, porque o mundo tem sede de graça. Vocês são capazes, sim. Eu sei que às vezes vocês acham que não são. Deixa eu contar um segredo para vocês. Eu não acho que eu sou capaz de fazer o que eu estou fazendo agora. Vocês são capazes, sim, de compartilhar a graça de Jesus. Eu gosto de uma expressão de Jesus quando fala dos discípulos. Vocês são um pequeno rebanho, ele diz. A gente ouve na televisão que a gente tem que ser grande, que a gente tem que ser potente, que a gente tem que ser cada vez mais como um rolo compressor e passar por cima de tudo. E eu diria a vocês, sejam graciosos. Andem na contramão do mundo. O Evangelho de Jesus não é uma proposta para nos tornarmos mais poderosos, mas para estarmos crucificados com Ele. Sejam agentes da graça. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, nós vamos orar. O tempo chegou. Senhor, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas. Entregamos em Tuas mãos esses adolescentes preciosos que têm servido ao Senhor com tudo que eles têm, com tudo que eles podem. Te pedimos que, por meio do Teu Espírito, o Senhor continue capacitando cada um deles a serem agentes da graça como aquela menina anônima foi. Porque a história do Teu povo não é construída somente pelos grandes nomes, mas pelas pessoas anônimas que levam à frente a causa do Teu Filho no dia a dia. Dá-nos a condição, Senhor, de compartilharmos concretamente do Teu amor com as outras pessoas. Ajuda-nos a aprofundar a nossa fé. Ajuda-nos
a dar corpo à nossa fé, a dar espessura à nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a não sermos crentes insossos, que se identificam com uma cultura evangélica mais do que com o projeto do Teu reino e do Teu Filho. Que nós saiamos daqui hoje comovidos sim pela Tua palavra, apesar da limitação de quem a expõe, para sermos pessoas que, por obra Tua, mudem histórias de outras pessoas. Nos ajuda, Senhor, a investir mais nessas novas gerações, a escutar mais as novas gerações. Nos ajuda, Senhor, a, mesmo com poucos recursos, servir ao Teu reino. E nos ajuda, Senhor, a entender que para isso nós precisamos ter a Tua agenda e não a nossa. Que nós precisamos deixar de orbitar em torno dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios projetos e seguir em direção aos projetos do Teu reino. Essa é a oração que nós fazemos, com todas as nossas limitações, sim, mas em nome do Teu Filho Jesus, que nós oramos. Amém. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não dedicou a sua vida a Ele, se você ainda não fez da agenda de Jesus a sua agenda, eu queria fazer um convite a você. Enquanto esses adolescentes estiverem cantando essa música, você pode vir aqui e se sentar no primeiro banco. Se você ainda não fez uma opção por Jesus, você pode sair do seu lugar. Eu vou estar esperando você aqui para lhe dar um abraço e ajudar você a continuar caminhando. Enquanto eles cantam, essa é a hora. O tempo chegou.
escuta o meu clamor, te dou tudo que sou. Cantarei, Jesus, te buscarei, mas te conhecerei, por ti eu viverei. Desperto estou, atraído ao teu amor, meu coração é teu. Não há temor, me entrego a ti, me rendo ao teu amor. Oh, teu amor. Vai. Nós temos hoje, durante o CONAPIB, uma situação muito oportuna, que é da apresentação de um bebê. Já que estamos pensando nas novas gerações, vamos começar do começo. Vamos conhecer um bebê que chega até o nosso meio, até o nosso seio, enfim. E essa situação, para mim, é especial, um bebê de uma família especial. Na verdade, eu tenho pensado que eu sempre falo isso, né? Eu sempre digo que os bebês que eu tenho apresentado são especiais. E é redundante falar que bebê é especial, e é uma verdade no meu coração. Então, eu realmente sinto que os bebês que têm chegado em nossa igreja têm sido uma bênção. Nesse sentido, eu quero convidar o bebê que virá à frente com sua família. Então, eu quero convidar o Arthur Martins do Rio Moreira, filho do Ivan Martins do Rio Moreira e da Sofia Martins do Rio Moreira. Então, convido também toda a sua família. Diácono Elisson, que está de plantão, deixará o cargo durante um momento, sem nenhum problema. Convido também o Frank e a Simone, que vieram da Alemanha. Enfim, Deus preparou esse momento especial para que a gente apresentasse o Arthur. E não à toa eu que cresci juntamente com o Ivan. Aqui participamos de vários CONAPIBs durante a nossa adolescência. E durante um CONAPIB, Ivan, Deus separou esse tempo para a gente apresentar o Arthur. Então, acho que isso é uma razão muito especial e uma ocasião bem peculiar. Pois bem, está toda a família aqui, a família Martins do Rio Moreira. Está todo mundo aí? Quase, né? Tá, né? Enfim, quero entregar... Então, o Arthur nasceu no dia 16 de julho, irmãos. No mesmo dia que o Ivan nasceu. Então, não, eu terá... nasci nesse dia, não foi no mesmo... No mesmo dia, não. No mesmo dia e outro ano, né? Enfim. E do avô também? O avô do Ivan. Então, o bisavô do Arthur, o neto e o bisneto nasceram nesse dia, né? Ainda bem que nós somos evangélicos, não somos esotéricos e não acreditamos em numerologia. Mas Deus que quis. Deus quis, né? Deus é o Senhor do tempo, amém? Foi tudo parto normal. Estão me cantando aqui atrás que foi de Deus, hein? Então, ok. Pois bem, quero entregar então o documento secreto para o Arthur. Esse documento, Sofia, Ivan, só pode ser aberto quando o Arthur completar 12 anos. Entendeu? Então, esse documento tem um texto especial. Nós ainda não completamos nenhum ciclo de crianças apresentadas com 12 anos, porque esse documento foi criado pelo pastor João. Alguns irmãos me perguntam, olha, alguém já abriu? Eu não sei se abriram, mas o combinado é que... Faltam 2 anos, o pastor João completou 10 anos aí esse ano, enfim. Então, só pode ser aberto quando o Arthur completar 12 anos, tá bom, Ivan? E também quero entregar a Bíblia do bebê, a Bíblia das criancinhas, e que o Arthur, desde pequeno, possa conhecer as maravilhosas histórias bíblicas que tem nesse texto, e também um Deus maravilhoso que está por trás dessas histórias bíblicas e criador de todas as coisas.
Tô tentando aqui, irmãos. Calma aí. Opa. O cabelo... Me ajuda aqui, por favor. Ele está sendo coberto aqui. Isso, pronto. Pronto, Arthur, isso. Por causa do 7-1, ele não gosta de brasileiro. Ah, é? Então tá bom. O Arthur é filho da Sofia, que é alemã, né? Os irmãos podem perceber aqui. E vieram perguntar se a Bíblia é em português, né? Em português, não é alemão. Mas ele falará português, né, Arthur? Irmãos, pronto. Esse é o Arthur Martins, do Rio, Moreira. Concordou, disse que sou eu mesmo. Na língua dos bebês. Pronto. Vamos orar pelo Arthur, gente? Vamos fazer uma coisa? Vamos colocar de pé? Eu sei que ainda não terminamos o culto, mas... E vamos pedir que o Senhor o abençoe, que o Senhor faça com que ele possa crescer nos caminhos do Senhor, para que ele possa ser um grande servo do Senhor, o que ele já é, né? Afinal, as crianças são o modelo do reino, né? A chupeta. Pronto. Oremos. Santo Deus, quero te agradecer por esse instante. Obrigado porque agora nós estamos aqui diante da beleza da vida, acima de tudo da beleza do Senhor, da grandeza do Senhor, da soberania do Senhor, que nos traz vida, nos traz outras vidas. Obrigado, Senhor Deus, porque o Arthur chegou há um pouco mais de 2 meses atrás. Obrigado porque ele está aqui. Obrigado porque ele chora, porque ele tem saúde, porque ele tem vontades. Obrigado, Senhor Deus, porque ele é uma criança saudável. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós queremos te agradecer porque o Senhor o formou e o Senhor fez com que ele se desenvolvesse na barriga da Sofia, em meio a tantos perigos e riscos ultimamente em nossa cidade. Ele nasceu, está aqui. Obrigado por isso, Senhor. E eu te peço também que o Senhor continue com ele, guardando, livrando ele de todo mal. Eu te peço que o Senhor faça com que a sua vida, Senhor Deus, seja sempre espelhada a exemplo da graça de Jesus, que ele possa ser gracioso como foi Jesus, como vimos hoje. Abençoe o Ivan, abençoe a Sofia, dê a eles, ó Pai, sabedoria para educar o Arthur, dê a eles paciência, dê a eles amor, dê a eles tudo o que é necessário para educar o Arthur nos teus caminhos. Eu também te peço por toda a família, pelos avós, tias, tios, enfim, toda a família. Que o Senhor faça com que essa família tenha do Senhor o amor necessário e suficiente para educar o Arthur nos teus caminhos. Gratos somos ao Senhor pela vida do Arthur. Oramos em nome de Jesus. Amém. Antes de irmos, vamos recitar para a família Provérbios 22, 6. Ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Amém? Amém. O caminho é Jesus. Amém. Que Deus abençoe a família. Nós estamos então chegando quase ao final do nosso culto e eu quero fazer alguns lembretes aos irmãos. O irmão Nilcir Tadeu pediu para avisar de manhã e agora à noite também que o congresso missionário que foi anunciado para o dia 1º, sábado, não vai acontecer. O congresso missionário não vai mais acontecer. O pastor André pediu também para avisar sobre a festa da criança. Para mais informações e inscrições, você precisa procurar a equipe do Ministério Infantil ali no balcão de PIS. A festa vai ser no dia 12. E uma notícia triste, irmãos. Estava anunciado que haveria cantina do Coral Osana hoje, mas não haverá. É uma notícia triste, não é? É uma notícia triste, eu sei. A Gláucia Pereira, que participou conosco do culto via internet, aqui do Rio de Janeiro, ela diz o seguinte: desejo que Deus abra as janelas do céu e derrame ricas bênçãos sem medidas sobre esta tão amada igreja. Parabéns a estes maravilhosos adolescentes louvando a Deus. O Daniel Costa Lima, de Brasília, diz o seguinte: saudamos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. É um prazer assistir ao culto de encerramento do Congresso de Adolescentes. É bom ver a interação desses jovens com a obra do Senhor. Que Deus os abençoe ricamente. Maria Luísa
Caires, de Teresina, Piauí, diz: boa noite, amada igreja. Boa noite, amada igreja. Respondam aí, gente. Isso. E jovens abençoados e lindos do Senhor. Muito bem. Tem uns que são mais, né, bonitos, outros nem tanto, mas no geral todos são bonitos, né, irmãos? O Douglas Luiz, de Curitiba: é muito bom ver a juventude louvando ao Deus eterno. E a Daiane, minha esposa, que não pôde vir por causa do Rafa, diz o seguinte: parabéns a toda a liderança. Eu vou me excluir, não é, irmãos? Porque elogio de esposa não vale. Marcela, Suênia e Emanuel, principalmente parabéns aos adolescentes que fizeram esse congresso maravilhoso. E eu quero agradecer muito a Daiane, porque vai sair meu agradecimento. Está agradecido, não é, irmão? Senão eu não vou conseguir falar, porque sem ela meu ministério não seria possível. É nosso ministério, né? E a gente vai terminar convidando os adolescentes e os jovens para virem aqui na frente também. Primeiro os adolescentes, depois os jovens se juntam, tá bom? Esse momento é exclusivo deles. Por favor, os adolescentes. Ou quem quiser, né? Quem se achar adolescente também pode vir. E eu quero, enquanto os adolescentes vêm aqui para frente, destacar o trabalho da diretoria dos adolescentes, de todos os adolescentes em geral e de 3 pessoas que foram muito especiais. Espera aí, gente. E de 3 pessoas que foram muito especiais em todo esse processo e que têm sido muito especiais, não é? O casal querido Emanuel e Suênia, uma liderança. Uma liderança preciosa. E a Marcela, que está junto com a gente agora também, que foi um presente de Deus para nós, que tem cooperado e tem sido uma bênção na vida dos adolescentes. Eu peço aos irmãos que continuem orando por esses adolescentes, pelos jovens da igreja. Os irmãos já passaram por essa idade, sabem quais são os desafios de ter que decidir a vida, ter que decidir o que vai fazer, com quem vai casar, quando tem com quem casar, não é? Às vezes a gente não tem muita opção. E tantas outras coisas que eles precisam decidir e que precisam do nosso auxílio e das nossas orações. Então eu vou orar para nós encerrarmos esse momento e depois nós vamos ficar todos de pé e vamos cantar a música tema mais uma vez. Vamos ficar de pé logo, todos? E vamos orar ao Senhor, dedicando a vida desses adolescentes a Ele, mais uma vez. E antes de você ir embora, não deixe de abraçar a pessoa que está do seu lado. Eu queria fazer uma sugestão. Já que o pastor João não está aí, está de férias, né? Você pode cumprimentar um dos adolescentes ao sair hoje e desejar que eles tenham uma semana abençoada e que eles consigam praticar tudo o que eles ouviram aqui. Amém? Vamos orar. Senhor, nós te damos graças por essa experiência comunitária de culto, te damos graças porque durante esses dias de congresso o Senhor falou aos nossos corações, te damos graças pelo trabalho que vem sendo desenvolvido pela Suênia, pelo Emanuel, pela Marcela. Obrigado por aqueles adolescentes que têm trabalhado na diretoria dos adolescentes, por todos os adolescentes que se empenharam para que esse congresso acontecesse. Guarda, Senhor, esses teus pequeninos em tuas mãos e dá a eles não só esta semana, mas uma vida feliz, uma vida com significado à luz do teu reino, do evangelho do teu Filho. É a oração que fazemos, pedindo que o Senhor nos leve em segurança, em paz para as nossas casas, no nome do teu Filho. Amém. Vamos cantar.
achei misericórdia, me deste a vida, deste amor, teu grande amor. Eu gostei de decidir por quem vivo, te seguirei e te darei o meu louvor. Jesus, é hoje sim, é tudo ou nada. Meu louvor sempre te darei, pra sempre meu louvor darei. Por ti eu vivo, pra te adorar em tudo que eu fizer. Eu vou viver pra te adorar. Amor inexplicável, me entradeste por amor, sou teu eternamente. Achei misericórdia, me deste a vida, deste amor, teu grande amor. É tempo eu sei de decidir por quem vivo, te seguirei e te darei o meu louvor. Jesus, é hoje sim, é tudo ou nada. Meu louvor sempre te darei, pra sempre meu louvor darei. Jesus, Jesus, por ti eu vivo, pra te adorar em tudo que eu fizer. Eu vou viver pra te adorar. Sou só pra ti, é tudo pra ti, Senhor, tudo que sou. Sou só pra ti, é tudo pra ti. É tempo eu sei de decidir por quem vivo, te seguirei, te darei o meu louvor. É tempo eu sei de decidir por quem vivo, te seguirei. Jesus, é hoje sim, é tudo ou nada. Pra sempre meu louvor darei. Por ti eu vivo, pra te adorar em tudo que eu fizer. Eu vou viver pra te adorar, tudo que eu fizer. E tudo que eu fizer, eu vou fazer pra te adorar. Uma excelente semana para os irmãos, que Deus abençoe a todos. Décimo nono Conapib. Luz, câmera, ação. O Conapib tá chegando. E você não pode continuar.
Ó, olha pra mim, ó. Olha pra mim, Congresso de Adolescentes da Primeira Igreja do Rio de Janeiro. Nossa, esse é o primeiro Conapib? Não, pô, 19º. Nossa, 19º. São muitos números. É, né, cara? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nem tenho dedo. É, cara, e falta 1 pra 20. Você sabe contar? É, pode crer, né? Sabe que ele não sabe contar? Tu já vai começar. Qual é a sua expectativa para o Congresso? Suara! Fala aí, qual é a sua expectativa para o Congresso? Todas possíveis. Ana Sés, quais são suas expectativas para o Congresso? E aí, Marcela, nossa filmadora de hoje, qual é a sua expectativa para o Congresso? Fala aí, Marcela! Para o Congresso. Pô, espero que tenha muita comida pra mim comer pra caralho, que eu gosto do fadão. Expectativas para o Congresso. E você, Lucas? Então. Só vem pra você.